Então, pessoal, eu estava falando sobre a guerra de movimento. A guerra de movimento é uma guerra que precisa de muitos soldados, né? Porque você está atacando diretamente os países, então você está tendo conflitos diretos e muitas mortes, precisa de muito material bélico. Então a gente vai ter esse primeiro momento, essa primeira fase, e logo depois a gente vai ter a chamada segunda fase, que é a chamada de guerra de trincheiras. Ela vai durar mais ou menos 2 anos e pouco, quase 3 anos. O que são as trincheiras? Foram valas, como vocês podem ver nas imagens, que eram cavadas, valas fundas, que eles cercavam com arames farpados e sacos de areia, e ali dentro dessas valas os soldados viviam, tá? E viviam por meses ali dentro, porque a guerra de trincheiras dura mais ou menos uns 2 anos e pouco, quase 3. E eles vão morar ali dentro, porque a região onde acontece a guerra de trincheiras, eles vão chamar até de região de terra de ninguém, porque são territórios abertos, então terão, né, pensem que de um lado vão ter as tropas da Tríplice Aliança e do outro tropas da Tríplice Entente, e ali estão conflitando e em alguns momentos tendo então tiroteios, bombardeios, enfim. Não vai ser todo momento, então, né, não serão 24 horas seguidas de conflito, mas serão momentos de conflitos. É uma guerra em que não se anda quase nada, não se conquista território, é uma guerra muito lenta. Dentro dessas trincheiras, a gente não vai ter higiene, inclusive a gripe espanhola vai ser uma gripe que vai se alastrar e vai matar muita gente por causa da falta de higiene. As pessoas estão amontoadas, né? Os soldados estão amontoados uns em cima dos outros dentro dessas valas. Eles não têm alimentação decente e vão viver meses e meses ali dentro. Então a guerra de trincheiras é uma guerra de estratégias e uma guerra de posições. Então existe um momento certo para atacar e existe um momento certo para você defender. E por isso que ela dura tanto tempo. Ela é uma guerra sem movimento, é uma guerra parada. Então aqui algumas imagens, então soldados dentro da vala, né, fazendo pose, enfim, porque eles não estão em conflito naquele momento. E ali já soldados com espingardas, deve ser, o professor não conhece armas, mas ali em momentos de ataque, tá? Então aqui eu trouxe um trecho do filme da Mulher Maravilha. Lembrem-se que não temos Mulher Maravilha durante a Primeira Guerra Mundial. Seria bom? Seria, mas não temos. Mas o filme ele se passa nesse período, então é possível ver alguns momentos ali. O filme retrata o que seria uma guerra de trincheiras. Vou passar uns 45 segundos desse trecho. Se alguém quiser ver mais uma parte, ele é um pouco mais longo, tem o link do vídeo aqui que está no YouTube, tá? Então, já como eu falei, né, a guerra de trincheiras dura aproximadamente 2 anos, havia pouco avanço territorial e mais ou menos 35% dos combatentes morreram então dentro dessas trincheiras. A gente vai pôr o filme aqui. Entendeu? Esse batalhão tá aqui há quase 1 ano e ele mal conseguiu avançar 1 metro. Porque lá, outro lado, tem alemães com metralhadoras apontadas para cada metro quadrado daqui. Não tem como cruzar esse lugar, é impossível. Então o quê? Não faremos nada? Não, já estamos fazendo muito. Só que nós não podemos salvar todo mundo nessa guerra. Foi para isso que viemos até aqui. Então, gente, vou deixar aqui a imagem, né? Ele fala sobre essas tropas, esse batalhão está mais ou menos 1 ano dentro da mesma localidade e não avançaram quase nada. Então a guerra de trincheiras já era justamente isso, um pouco avanço de terras e muita gente morrendo. Então, continuando, a gente vai ter o início do fim do conflito, tá? Lá em 1917, a Rússia sai da guerra para resolver problemas internos, né? Que depois a gente vai estudar, que é a Revolução Russa. Nesse mesmo período, os submarinos alemães vão atacar navios de carga estadunidenses. Não só estadunidenses, brasileiros, enfim. Fazendo com que outros países que até então se mantinham neutros passam a integrar
o grupo da Tríplice Entente contra os alemães. Esse é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, Brasil, por exemplo, que entram na guerra, né? Nesse caso a gente vai focar nos Estados Unidos. Então, após longos anos de conflito, os alemães eles não vão mais ter força bélica, né? Não tem mais soldados, não tem mais armas para combater os americanos. É nesse momento que os alemães percebem que a derrota é iminente, não tem outro jeito. Coloquei ali um jornal, então que fala da derrota alemã. Então, lá em 1918, os alemães vão assinar o armistício, que é o momento que eles desistem da guerra, né? Então, eles vão depois ter algumas consequências sobre a guerra. E os conflitos, então, se encerram. A Alemanha recua e os outros países, então, também recuam. E a guerra se encerra. A Tríplice Entente, então, sai como a vitoriosa da Primeira Guerra Mundial. É isso, tá? A gente vai ter ainda algumas coisas sobre, mas no primeiro momento é isso.